Olá, Santista! Estamos iniciando mais um programa É Santos Futebol Clube. E como muitos já sabem, mas e cada vez mais o telespectador tem participado do programa através das redes sociais e da própria TV Com, em todas as suas plataformas, o crescimento do programa está acima do normal. E para me ajudar a fazer o programa, eu quero interagir aqui com meu amigo Roberto, que está a postos aqui nas redes sociais, e ele pode nos falar de quantas impressões o programa já teve no YouTube. Perfeito. Olá a todos. Bom, nós temos a TV Com e as redes sociais. Nós temos o Instagram e a nossa principal rede social, onde está todas as entrevistas na íntegra, que é o YouTube. No YouTube eu quero agradecer a todos que estão visualizando, curtindo. Nós já estamos com mais de 500 mil impressões, mais de 20 mil visualizações. É um recorde, né, Roberto? É um recorde em um curto espaço de tempo que nós iniciamos o programa. Nós iniciamos o programa do zero. A ideia foi criada pelo nosso apresentador Nelson e nós elaboramos, continuamos tal. E eu gostaria de convidar a todos a entrarem no YouTube, a curtirem, a darem um ok com um gostei no YouTube e a se inscreverem, porque quanto mais inscrições, mais visualizações, mais o YouTube propaga essa nossa proposta, esse nosso legado para futuras gerações. E nesse contexto, Roberto, eu gostaria também de agradecer toda a direção da TV Com, a equipe técnica, que tem colaborado muito para que esse programa chegue a milhares de pessoas que estão curtindo esse projeto. E, na verdade, esse projeto é um projeto cultural, como muitos já sabem, né? E dentro desse projeto cultural nós temos aí o Talk Show, que é esse que nós estamos realizando nesse momento, e tivemos vários ídolos do Santos aqui nesse Talk Show. Também temos um almanaque que será oportunamente distribuído para crianças e adolescentes com toda a história do Santos Futebol Clube. E nas redes sociais, como o Roberto já aventou, que está sendo distribuído todo esse conteúdo de qualidade cultural, histórico, para que todos os santistas e simpatizantes do clube possam consumir um produto de qualidade. E hoje nós temos também um grande programa a seguir. Nós estamos trazendo no programa de hoje o coordenador do Memorial das Conquistas do Santos Futebol Clube, que é o Alex Fernandes. Tudo bem, Alex? Olá, Nelson. Olá, Roberto. Amigos da TV Com, é um prazer. Quero agradecer a honra de poder compartilhar esse momento aqui com você. Estou muito feliz. E é sempre bom divulgar as coisas do Santos Futebol Clube, principalmente com essa conotação que você destaca sempre, que é a cultura do Santos, né? Que transcende o mundo do futebol. Exato. Não, é uma honra para a gente poder estar recebendo um profissional como você, que tem uma incumbência fantástica, né? Porque o Memorial das Conquistas, ele encerra todo o conteúdo que o Santos ao longo da história, né? E eu que hoje estou com uma camisa, que aqui na borda da camisa está transcrito 1912, né? Então, desde 1912, toda a história do Santos está no local que você hoje administra com competência. E eu queria iniciar o programa, Alex, perguntando para você, quase um padrão que a gente utiliza para trazer ao público telespectador a história de cada um, né? Quando que você começou a se relacionar com o Santos Futebol Clube? Em que momento, né? Quando criança, quando jovem, em que momento que você começou a ter esse relacionamento e se tornou um torcedor do Santos Futebol Clube? Rapaz, eu acho que eu tenho aquilo que eu chamo de uma certidão de nascimento, né? Aquele momento que você se descobre santista. A minha família, da minha mãe aqui de Santos, mas eu sou paulistano, nascido e criado em São Paulo, mas já moro em Santos há mais de 20 anos, mas sempre, como eu costumo falar, com dupla cidadania, né? Já ganhou cidadania. Eu com 5 dias de vida eu já estava em Santos, então sempre me identifiquei muito com as coisas da cidade. E entre essas idas e vindas, eu calculo que isso deve ter sido por volta de 1973, eu muito criança, eu tenho flashes desse momento da minha vida. Meu saudoso pai,
Eu estava na casa do meu avô, ali na Praça da Bíblia, ali pertinho da vila, até onde, por hábito, deixo meu carro sempre ali próximo. E meu pai me levou para ver o treino do Santos. Olha só. Eu tenho flashes desse momento. Não existia centro de treinamento em Pelé, o time basicamente treinava na Vila Belmiro. E por uma coincidência eu estava mais ou menos localizado onde hoje é mais ou menos ali a altura dos camarotes técnicos, ali próximo do memorial. E eu muito criança, segurando ali na grade, e tinha os jogadores fazendo aquilo que se chama de bobinho, né? Sim. E quem estava ali no que dito bobinho, como é, se alguém pode falar isso dessa pessoa, era simplesmente o senhor Edson Arantes do Nascimento. E ele estava na brincadeira, eu não tinha dimensão do que era Pelé, eu não tinha dimensão do que era futebol, porque eu era muito, muito criança. Claro. Não nem alfabetizado sequer eu era. Eu me lembro que o jogador que estava bem na minha frente, ele meio que tirou a bola de lado, o Pelé passou, bateu ali. Eu, dentro da minha inocência, dos meus talvez 4 anos de idade, olhei para ele e falei assim, grosso. O meu pai ficou desesperado. Ele aperta a minha mão com força, me dando uma repreensão, e aquele cidadão que eu chamei de grosso era Pelé. Ele olhou para trás com uma cara muito brava, mas muito brava. Ele voltou pro bobo, tirou a bola, humilhou o cara, equilibrou na testa, brincou, olhou para trás e deu uma piscadinha. Aí meu pai falou, você desafiou nada mais nada menos que o rei do futebol. E é isso que você leva por ter desafiado o rei. Desde aquele momento eu já sabia que era santista. Se tornou um torcedor, não tinha como não tinha ser, como. Né? Aí a partir dali que eu fui tomando dimensão o que era o Santos, o que era o Pelé, o que era tudo aquilo. Aí não teve como. Perfeito. Olha, uma história maravilhosa, né? Que vai ficar aí para os anais do nosso programa, de todos os torcedores, conhecer você mais intimamente, né? E aí, a partir de quando que você profissionalmente começou a atuar no Santos? Eu comecei por volta do ano de 2003. Eu sou professor universitário, além de trabalhar no Santos, eu tenho uma carreira acadêmica. Professor de marketing na Universidade de Santa Cecília, além de outras universidades da região e também de São Paulo. O Santos, naquele momento, tinha recém conquistado o Campeonato Brasileiro de 2002 e o presidente Marcelo, já entendendo aquela configuração do futebol naquele instante, achou interessante uma profissionalização maior no mundo do futebol. Então ele me fez o convite da universidade para que eu pudesse contribuir montando o departamento de marketing do Santos. Aí dentro daquele momento eu comecei no departamento de marketing, fiquei até fim de 2009, depois retornei em 2014, saí por um período breve por uma questão de saúde, eu estava com problema dos meus olhos, estava ficando cego, mas graças a Deus hoje estou enxergando ótimo. Perfeito. Depois retornei, depois saí de novo com a administração do Rueda, no meio do ano, e quando o Marcelo voltou, ele me conferiu a responsabilidade de administrar a história do Santos Futebol Clube, o que eu já vinha fazendo, e eu tenho muito orgulho disso. Como eu costumo falar, nós somos os guardiões da história do Santos. Perfeito. O que o Santos possui de mais valioso, além da sua torcida, é a sua história. E para mim é uma honra poder ser um dos responsáveis por guardar e guardar bem essa história. E você e o Santos Futebol Clube, da nossa parte, vai ter essa contribuição também de trazer toda a história do clube, né? Nos honrar com essa parceria de poder trazer ao nosso público, ao torcedor, ao simpatizante, toda essa história de glória que não pertence só ao Santos, já pertence ao Brasil e já pertence ao mundo, porque o Santos é um time mundial. É muito comum ali no Memorial, nós recebemos, no ano passado, para vocês terem uma ideia, nós recebemos perto de quase 80 mil pessoas, que tivemos um faturamento de perto de 2.200.000 reais no ano. E claro que esse faturamento, todo esse público, não é só de santistas, são as pessoas no mundo inteiro que se interessam por futebol. Então às vezes aparece um torcedor do corintiano, um são paulino, um flamenguista, um palmeirense. A gente pode entrar aqui também? Fala, claro que sim. O Santos é tão grande que não pertence somente a nós santistas, pertence a todos aqueles que amam o futebol, claro. São todos bem-vindos. Enquanto o Alex fala, nós estamos passando algumas imagens, né, Alex? Se você quiser fazer algum comentário sobre essas imagens também. O comentário que eu posso fazer é reforçar aqui o convite para quem não conhece o Memorial das Conquistas, que venha nos conhecer. Quem já conhece, venha, que sempre vai encontrar uma novidade. Nós sempre temos o cuidado de buscar na história do Santos
itens novos, novas histórias. Então, por exemplo, recentemente, eu acredito até que o Gabriel Perin se já tem entrevistado. Já. Nós descobrimos ali uma correspondência, por exemplo, de Urbano Caldeira para o prefeito Belmiro, no tocante à concessão daquilo que viria a ser a Vila Belmiro no futuro. Então, são esses documentos que a gente sempre busca mostrar para o público. Então, o tempo inteiro nós estamos buscando, porque a história ela é viva. Sim. E você falou de um público de 80... No ano passado foi cerca de quase 80 mil pessoas, só no ano passado. Durante o ano? O ano inteiro. O ano inteiro. E entre esses 80, qual é o percentual que você tem de estrangeiros dentro desses 80 mil? Tem muito estrangeiro? Tudo depende da época do ano, Nelson. Quando nós estamos, por exemplo, no momento de cruzeiro, que terminamos agora a temporada, uma parcela significativa são estrangeiros, mas a maior parte do público que vem ao Memorial, no geral, mesmo considerando o ano inteiro, são de brasileiros. Brasileiros, sim, né? Sim. Mas brasileiros de todas as regiões do Brasil. Sim, sim, sim. E lógico, vai muito em função da época do ano, né? Tem uma época em que nós recebemos basicamente os torcedores, né? Na época de campeonato, esse tipo de coisa. Quando chega na época de férias, feriado prolongado, aí pessoas do Brasil inteiro, porque Santos é um ponto turístico importante, não só da nossa região, como do Brasil como inteiro, é o portal da entrada do nosso país. Sem dúvida. Olha que foto maravilhosa. Esse é o início do clube, né? E ali do lado esquerdo, ainda não aparece em destaque, aparece o primeiro troféu da história do Santos, que é aquilo que nós chamamos o troféu número 1, e tudo começou com um pequeno troféu, né? E esse time, ali ó, o Atier, ali no meio, nosso goleiro, né? Ilustre Atier, um patrono maravilhoso, uma figura ímpar que o Santos deve muito. Alex, eu vou pedir licença para você, a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já. Claro. Você merece um plano que invista na sua saúde. Um plano com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias por toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas, além de uma ampla rede odontológica e uma farmácia própria com os melhores preços da região. Plano Santa Saúde, há mais de 30 anos, sempre perto, cuidando de você. Estamos voltando com o programa Santos Futebol Clube e hoje recebendo o Alex, que é o coordenador do Memorial do Santos. Mas o Roberto, eu acho que vai querer fazer uma perguntinha, não vai conseguir ficar sem fazer uma perguntinha para o convidado. Perfeito. Bom, Alex, eu gostaria de fazer uma pergunta bem objetiva. Claro que todo torcedor, no mundo inteiro, eles olham, focam os jogadores, os próprios títulos e tal. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Tudo que você trabalha no Memorial das Conquistas, ele mexe com o imaginário das pessoas. Esses títulos, essas taças, como você estava apresentando na TV, a primeira taça, o primeiro troféu do Santos e tal. O que você poderia nos dizer sobre essa manifestação do imaginário das pessoas? O que elas sentem, se você puder representar isso em palavras, o que elas sentem quando olham toda aquela riqueza, aquele material, que tem no memorial? Eu acho que vai muito do perfil do público. Quando é um santista e ele nunca esteve na Vila Belmiro, é uma emoção única. As pessoas choram, realmente choram. Isso não é raro acontecer, né? Isso é muito comum. Até no nosso Insta, quem for seguir vai poder até perceber alguns momentos como esse. Quando são torcedores de outros times, é uma profunda admiração e respeito. Puxa. Então, acho que vai muito em função do público que a gente está falando. E quando a gente fala com um estrangeiro, para ele é Pelé. Né? O estrangeiro vem muito pensando em Pelé. E quando é garotada de colégio, como não poderia deixar de ser, eles procuram Neymar. E quando eles veem alguma coisa do Neymar, eles se fascinam com aquilo. O que é absolutamente natural, né? A gente mais tende próximo, né? a procurar aquela referência mais próxima da gente.
Que bonito. E quando as pessoas visitam o local, para que o nosso público possa saber, é franqueado fotos, filmes? À vontade. À vontade, né? O único pedido que nós fazemos é, na medida do possível, para evitar fazer chamada de vídeo. Porque às vezes as pessoas exageram um pouquinho, mãe, pai, onde é que eu estou? E claro, isso vai atrapalhar o visitante que está do lado, mas uma filmagem normal, uma fotografia normal, não tem problema nenhum. E o período dessa exposição, qual é o período que é de tempo? Quantos coordenadores tem para acompanhar o público? Nós temos 4 estagiários, todos são bilíngues. Então nós temos estagiários fluentes em inglês, espanhol, italiano. Então nós estamos prontos para receber visitantes do Brasil inteiro. Temos um curador, que é especialista, que é o Rogério Zilli, que é especialista na história, no acervo da memória Abília dos Santos. Temos os historiadores, que é o Guilherme Guache, o Gabriel Perim, a Maria Cecília também, que nos dá toda a retaguarda na parte de gestão operacional, e eu coordenando toda essa equipe. Muito bom. E durante a semana, quais os dias da semana que está franqueado ao público e horários? Nós abrimos normalmente, sem ser a alta temporada abrimos todos os dias, porque existe público para todos os dias. De segunda a segunda nós abrimos na alta temporada. No restante do ano nós abrimos de terça a domingo, das 9 até as 18 horas. As visitas simples, que são aquelas só dentro do Memorial das Conquistas, ela acontece o tempo inteiro, das 9 até as 18. E o Tour da Vila, que é aquela que, além de conhecer o museu, o visitante tem a honra de ir no vestiário, sala de imprensa, conhece o armário do rei, sobe o túnel, vai até o banco. Essa visita era oferecida sempre de hora em hora, das 10 até as 17, 10, 11, meio-dia até 17 horas. O valor desse ingresso é R$50 a inteira e meia entrada R$25. Sócio do clube paga meia e sócio do clube em dias de jogos, claro que a gente fica limitado ao horário em função da programação da partida, não paga em dia de jogo associado. Tem ao longo dessa programação, em dias que há possibilidade de não haver treino ou que há um hiato de tempo dentro de uma programação do time, de algum jogador estar presente para interagir junto com o público? Os jogadores da atualidade é um pouco mais difícil, né? Claro que nós recebemos eventualmente alguns jogadores, por exemplo, ontem nós recebemos o Pituca, que foi lá com a família, o Memorial estava fechado, e ele levou a família lá, mas os nossos ex-jogadores, que chamamos dos ídolos eternos, eles sempre estão lá, né? O Edu, o Abel, o Lima, então esse pessoal está sempre lá, o Mané Maria, o Mengalvio, então eles sempre estão lá, Clodoaldo. Então esse pessoal sempre tem uma programação, aí eu peço para que o público possa acompanhar, principalmente nas redes sociais, não só do Santos, como também do próprio Memorial, que nós possuímos o nosso próprio Insta, @visiteavila. Então sempre essa programação mais especial é sempre divulgada. Então ela é veiculada com antecedência para que o público saiba, sim, inclusive sim. Qual ídolo eterno vai estar presente. Exatamente, alguma ação específica, receber um determinado grupo, ou às vezes as próprias sereias. As sereias vão lá com bastante frequência, diga-se de passagem, né? As sereinhas, por exemplo, costuma ter palestra lá, então a gente sempre divulga essa programação. Mas dentro do espaço do Memorial, vocês conseguem fazer palestras assim? Sim. Eu não gosto de falar palestra, vou falar um bate-papo, né? Conversar e para aquele atleta do passado possa conversar com aquele menino da base, possa conversar, passar conhecimento, passar experiência. Então sempre o Memorial, ele, vamos dizer assim, é um vetor desse contato de gerações. Sim, é importantíssimo. E o Guilherme Guache, o Gabriel Perim, esses historiadores ocasionalmente estão lá para subsidiar, sempre, o tempo inteiro, trazer uma informação mais o tempo inteiro. Importante, o tempo inteiro pesquisando, levando, inclusive às vezes até o público, quando normalmente os monitores possuem um conhecimento bastante aprofundado já pela própria experiência, mas não sabemos tudo, né? Claro. Quando surge alguma pergunta bastante peculiar, aí a gente recorre ao auxílio dos historiadores. E eu vou aproveitar aqui o programa, mandar um grande abraço para o Marcelo Teixeira, nosso presidente, né? A toda a equipe técnica do Santos Futebol Clube. E já te pergunto, o Marcelo Teixeira, que eu conheço, já fui aluno da Universidade de Santa Cecília, o Marcelo Teixeira, ele vai no Memorial? Bastante. Vai bastante? Por exemplo, todos os jogos ele passa pelo Memorial. Então, se o santista quiser falar com o Marcelo Teixeira, ele
fala com ele no memorial. Não. Aí não, mas é sempre a passagem, é praticamente quase que um ritual do presidente. Ele chega ou vai embora pelo memorial em dias de jogos. Sempre muito atencioso. Inclusive foi construído durante a gestão dele. Sim, sim. Leva o nome do Dr. Milton Teixeira, que também foi pai do presidente. Grande santista. Marcelo, grande santista, fez tanto pelo Santos Futebol Clube. Então o presidente Marcelo, ele habitualmente passa pelo memorial. Até outro dia eu estava conversando com a minha mãe, viu, Roberto? E eu tive uma informação que eu jamais pensei ter, porque minha mãe, na sua juventude santista, ela muito jovem, adolescente, ela conhecia o pai do Marcelo Teixeira, o seu Milton. E eu fiquei sabendo recentemente disso, quer dizer, são coisas que acontecem que a gente, né, acha fantástico. Uma figura ímpar, muito generoso, tive a oportunidade. Né? Minha mãe conheceu o seu Milton na adolescência, né? Uma coisa que eu não sabia e achei muito interessante. Agora, Alex, então você me diz que existe uma programação e tem 2 tipos de utilização do espaço para o público, né? Um tipo, você pode adentrar ao campo de futebol, Isso. Pode ir nos vestiários, etc. Sempre com a visita monitorada, acompanhada dos nossos... Qual desses 2 padrões tem mais afluxo de pessoas? A visita, o tour completo. Tour completo. Sem sombra de dúvidas, o tour completo é o nosso carro-chefe. E aí não tem nem comparação com... Não tem, realmente não tem. Quando acontece, por exemplo, eventualmente, o professor Carilli, ele gosta de ter lá na vila, quando acontece de não poder ter vamos dizer assim, o tour por conta do treino, a gente percebe que o público sente aquela decepção. Poxa, a gente vem de tão longe, aí a gente explica a situação, a gente pede para eles aguardarem um pouquinho, mas mesmo assim, quando o público vai, porventura, aconteça algo dessa natureza, ele pode no outro dia comparecer, normalmente com o seu ingresso, e ele vai fazer a visita sem a cobrança de uma nova tarifa. Então essa pessoa volta como nosso convidado. Isso acontece porque o mundo é dinâmico, né? Então quando o professor Carilli, dependendo do momento, ele acha por bem um treino na vila, que eu acho que é interessante também, aí a gente fica impedido de fazer o tour por motivos óbvios, porque toda a estrutura está sendo utilizada pelo profissional. Eu acredito que quem foi a primeira vez no memorial volta outras vezes, porque às vezes não dá tempo de você ver tanta coisa, tanto título, né? Alex, aproximadamente quantos troféus que nós temos lá colocados para o público, mais ou menos? Vamos falar em termos de itens. Dentro do memorial em exposição, nós estamos falando próximo de 700 itens. 700 itens? Isso, e nós ainda possuímos também uma reserva técnica, que são outros itens que não estão expostos. Então, dentro do memorial, aproximadamente 700 itens catalogados. Olha, não é pouca coisa. 700 itens é algo de fenomenal, Sim, né? Então vai ingressos históricos, bola, faixa, troféus. E existe um pessoal especializado para poder estar manuseando esses 700 itens para que eles mantenham aquela condição. Temos a mão de obra qualificada, que é o Rogério Zilli. Ele trabalha com isso há muito tempo, trabalhou com o Pelé durante muito tempo. Ele já trabalhava dentro do escritório do Pelé, administrando o acervo do Pelé, e o Santos trouxe ele para suas fileiras. Tá, então ele sabe, o Zilli, né? Sim, isso. Ele já fez exposição pelo mundo inteiro junto com o Pelé, possui um grande conhecimento. O software de administração do acervo foi um software que ele próprio desenvolveu, baseado na experiência museológica dele através de exposições internacionais. Ele sempre trabalha com luva quando pega nesses itens. Nós temos essa mão de obra qualificada para esse tipo de trabalho. E há uma requisição ao Santos Futebol Clube de levar essa exposição para outros lugares do mundo, ou mesmo do Brasil? Já aconteceu, já levamos peças para a China, por exemplo, já ficamos à disposição na China, algumas embaixadas, eventualmente, dependendo do evento, também vai uma equipe do memorial junto com um troféu, ou até uma réplica perfeita de um troféu, para que o torcedor possa sentir o clube perto dele, né? Isso é fundamental. O associado, que está tão distante aqui da nossa sede, tem poucas oportunidades de ter contato. Na medida do possível, quando é organizado um encontro, o memorial também costuma prestigiar e levar um material itinerante para poder prestigiar esse evento. Claro, porque como nós sabemos, o Santos é um time mundial, né? Então nós temos torcedores em todos os países do mundo. No Japão, ainda conversava com o Roberto recentemente, uma torcida grande no Japão do Santos Futebol Clube, né? E outros países, Portugal.
Não só por brasileiros que residem lá, né? Mas também por simpatizantes. Na Inglaterra, da mesma forma. Tem aquele menino, aquele garoto, torcedor fanático do Santos. Acontece sim. Né? Então, levar isso para outros países, uma exposição dessa ordem, né? 700 itens. 700 itens do acervo do memorial é algo que leva o Santos e toda a sua história para aquele conteúdo, com todo o conteúdo para aquele país, todos os torcedores, né? E aqui faço também um apelo, você santista, que em casa pode ter uma peça histórica do Santos, pode ter uma faixa, pode ter uma medalha, e caso queira compartilhar isso com os demais santistas, fazer uma doação, que nos procure, 3257-4099 ou memorial @santosfc.com.br. Entre em contato conosco. Eu acredito que tenha muita gente com essa condição. Olha, ainda hoje, por coincidência, uma pessoa do Rio de Janeiro, com um ingresso do jogo de despedida da seleção brasileira do Pelé, autografada pelo próprio rei, colocou para nós as imagens desse ingresso, e quem sabe a gente consegue trazer, pensar de alguma forma de trazer esse item tão valioso. Né? O portador. Não é uma tarefa muito simples, mas se você em casa possui uma peça que conta a história do Santos, deixe dar uma olhadinha, vamos compartilhar isso com os demais santistas. Alex, nós estamos chegando no final do programa, é muito rápido, né? Eu gostaria já de agradecer a tua presença aqui e já manter um novo convite a você de futuramente voltar aqui para que a gente possa estar sempre trazendo ao nosso público esse conteúdo importante do Memorial das Conquistas, e já agradecendo a tua presença no programa. Eu que agradeço e assumo aqui um compromisso, já na próxima exposição, que eu espero que seja em breve, do Santos, venho aqui divulgar e convidar todos os santistas para conhecer mais uma exposição do Santos. Puxa, isso já é um convite maravilhoso. Nós agradecemos muito a sua presença. Obrigado, Nelson. Obrigado, Roberto, amigos da TV Com. Foi um prazer. Prazer foi todo nosso. Obrigado, Roberto, pela sua participação aí junto à rede social. Gratidão. E tenho certeza que nós vamos conseguir trazer aí ao público grandes informações, história, cultura do Santos Futebol Clube. Bom, gostaria também de poder estar enfatizando a toda a direção do Santos Futebol Clube, nosso prazer de estar trazendo esse programa a todo o público, principalmente aos santistas e torcedores, e mandar um grande abraço ao Márcio Calves também, que nos brinda muito com as suas informações, né? A Isabel Luquezzi, das Relações Públicas do Santos. Então, agradecimento a todos, muito obrigado a todos vocês e até o próximo programa. Até breve.